Você, adolescente ou jovem, já quis se aproximar mais de Deus, mas não sabia exatamente como orar? Para início de conversa, vamos dizer o que é a oração. A oração é, literalmente, uma conversa com Deus. E ela não precisa ser perfeita ou cheia de palavras difíceis e algo assim. Afinal, ela é um relacionamento e não um ritual. E o intuito desse vídeo é fazer você, adolescente, jovem, despertar para a vida de oração, a ter um relacionamento pessoal com Deus. Em Mateus 6, Jesus ensina que a oração é um encontro pessoal e sincero com o Pai. Que Deus se importa mais com a sinceridade do seu coração do que com a eloquência de palavras. Ele se importa mais com a vontade que temos de estarmos nos conversando, nos relacionando com Ele, do que nós falamos e da nossa sinceridade, do que com até mesmo o tempo em que nós passamos isso e da maneira que passamos. No versículo 6 de Mateus 6, Cristo nos diz que nós devemos ir, fechar as portas do nosso quarto e orarmos ao Pai em segredo, no secreto, tendo esse momento pessoal de intimidade com o Senhor. E ele fala exatamente sobre não usarmos meras palavras repetidas, mas sim uma oração sincera, como uma conversa com um amigo, com um pai. E eu quero trazer aqui um pouco também sobre a importância da oração na adolescência, porque essa é uma fase de decisões, é uma fase de dúvidas e desafios. E a oração nos fortalece, nos orienta, nos aproxima de Deus, nos traz confiança. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: orai sem cessar, ou nunca deixem de orar. E aqui, obviamente, ele não está falando sobre ficarmos o dia inteiro, horas e horas de joelhos, sendo que, claro, nós temos outras coisas a fazer, mas ele diz para em todo o tempo nós estarmos conectados com Deus. Em todo o tempo, sim, qualquer lugar que nós estivermos, podemos falar, pensar, uma conversa com o Senhor, buscando a sua orientação, a sua ajuda, vivendo em constante comunhão com Ele, seja na escola, em casa, antes de tomarmos decisões importantes. A oração na adolescência tem uma importância gigantesca, e eu posso dizer isso porque ela me moldou muito durante esse tempo. E sim, eu hoje no final da adolescência já houveram tempos em que eu hoje aqui no final da adolescência digo que já houve tempos em que eu tive mais tempo, às vezes podia ficar 1-2 horas direto orando, e hoje estou um pouco tempo mais reduzido por conta de estudos e outros afazeres, mas é algo que definitivamente não pode ser negligenciado. E claro, a oração não só por nós, não só por interesses nossos, mas também uma parte importante, muito importante da oração, que molda muito, é a oração intercessora. E um bom exemplo de texto desse, podemos pegar, por exemplo, João 17, quando Jesus intercede pela sua igreja, intercede por nós cristãos que vivemos hoje. Ele intercede por nós, por seus filhos, por nós que ficamos aqui nessa terra. Um outro exemplo também é a oração intercessória de Abraão em Gênesis 18. Quando ele intercede por outras pessoas, ele demonstrou compaixão, fé e intimidade com Deus ao interceder por Sodoma e Gomorra, onde estava o seu sobrinho Ló. E isso nos mostra que a oração não deve apenas focar em nossas necessidades, mas nós devemos nela demonstrar empatia, demonstrar amor pelos próximos. Ore por seus amigos, ore por sua família, ore por pessoas que ainda não conhecem a Deus. Ore pelo seu país, pela nação, pelo Brasil. E no versículo 9, Jesus vai nos ensinar como deve ser a nossa adoração durante a oração, dizendo: santificado seja o seu nome, Senhor. Adorando e exaltando das mais diversas formas e maneiras que nós podemos pensar e imaginar. Também vai nos ensinar a submissão ao Senhor, seja feita a sua vontade, uma submissão aos seus planos, uma submissão à sua palavra,
a seu caminho, nos ensina a dependência, o quanto nós dependemos do Senhor todos os dias, em todo momento, quando Ele clama pelo pão nosso de cada dia. E também vai nos ensinar a pedirmos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, e a pedirmos proteção do mal que constantemente nos tenta. A oração, ela fortalece a nossa fé, ela nos aproxima de Deus, transforma o nosso coração e permite que intercedamos por outros. Desperte essa prática essencial da vida cristã. E não precisa ser perfeito, apenas seja sincero com o Pai. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para eu saber e continuar postando vídeos como esse. Compartilhe com um amigo e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre fé e vida cristã. Eu sou Pedro Visoto, um beijo, um abraço, Jesus te ama e até a próxima.